A recitação das palavras do Buda. Conforme já mencionado, as escrituras contêm vários trechos referentes ao primeiro conselho. A Assembleia dos 500 monges e monjas, segundo uma das descrições. Por esses textos, sabemos que Mahakashyapa, o mais velho dos grandes discípulos sobreviventes, atuou como presidente dos trabalhos, enquanto os discípulos Ananda e Upali eram escolhidos para recitar as palavras do Buda, como as haviam guardado na memória. Ananda, tendo sido, durante muito tempo, atendente pessoal de Shakyamuni, e seu companheiro constante, estava em condições de lembrar-se exatamente que ensinamentos o Buda expusera, onde e a quem, enquanto o Pali, conhecido entre os 10 grandes discípulos como o primeiro em Vinaya, ou disciplina, possuía o conhecimento mais exaustivo das normas disciplinares que o Buda estabelecera para a ordem. Assim, Ananda recitou perante a Assembleia as palavras relativas ao Dharma, que vieram a ser conhecidas como sutras, enquanto o Pali ditava as regras e regulamentos chamados coletivamente de Vinaya. Podemos ter certeza, contudo, que não foi simplesmente a capacidade deles de memorizar e recordar que qualificou Ananda e Upali para as tarefas que lhes foram designadas. Muito ao contrário, aconteceu isso porque eles eram, em certo sentido, encarnações vivas dos ensinamentos do Buda. Todo aquele que deseja sinceramente conhecer a verdade e que trabalha com todo o seu ser para absorver e reter cada palavra e frase que lhe são ensinadas, descobrirá que lhe será impossível daí em diante dissociar-se de tais ensinamentos, mesmo que queira fazê-lo. Assim mesmo que seu mestre venha a morrer, o discípulo poderá ainda ouvir-lhe a voz ressoando em seu próprio corpo. A palavra Shomon, significando aquele que ouviram a voz, é usada para descrever os discípulos que ouviram pessoalmente a pregação de Shakyamuni. Esses homens, quando não puderem ouvir mais a voz física de Shakyamuni, sem dúvida, mantiveram continuamente na recordação seus ensinamentos, gravados no ser interior de cada indivíduo. E a essa luz continuaram a praticar a vida religiosa. Desnecessário dizer que naquela época não havia meios mecânicos de registro, nem métodos de taquigrafia. É duvidoso mesmo que já houvesse a escrita para dar permanência às línguas indianas. Os discípulos de Shakyamuni, se queriam reter seus ensinamentos, não teriam outro recurso senão torná-los parte integrante de seu próprio ser. Nota de rodapé. Os exemplos mais antigos de escrita indiana, excetuando-se as velhas inscrições Harappa, datam do século III a.C. Nos séculos anteriores, a literatura era transmitida oralmente, como parece ter ocorrido também com os primeiros budistas. Os homens da época eram sem dúvida capazes de façanhas de memória que hoje nos pareceriam incríveis. Nota do tradutor, da tradução para o inglês. Desnecessário dizer que naquela época não havia meios mecânicos de registro nem métodos de taquigrafia. É duvidoso mesmo que já houvesse a escrita para dar permanência às línguas indianas. Os discípulos de Shakyamuni, se queriam reter seus ensinamentos, não teriam outro recurso senão torná-los parte integrante de seu próprio ser.
É importante notar que esses ensinamentos não são, em sentido nenhum, um sistema de conhecimentos intelectuais ou um conjunto de fatos. Na verdade, constituem expressão de sabedoria voltada para questões tais como a maneira como o homem deve viver ou qual a causa do sofrimento humano. À medida que recebiam do Buda os ensinamentos, os discípulos passavam a pô-los em prática em sua própria vida, e dessa maneira, um após outro, confirmavam a verdade e validade das palavras de Sakyamuni. Os ensinamentos do budismo, nunca é demais lembrar, devem ser dominados subjetivamente através de prática concreta. Ninguém poderá jamais compreendê-los sentando-se a uma escrivaninha ou lendo um livro. Só através do intercâmbio que ocorre entre uma pessoa e outra, entre uma força vital e outra, podem essas verdades ser aprendidas. Essa condição deve ser conservada em mente quando se estudam as escrituras budistas que representam a corporificação dos ensinamentos e da sabedoria. Podemos conjecturar que, em suas atitudes e atividades diárias, o Pali exemplificava as regras de conduta e disciplina estabelecidas pela ordem budista. Não que ele andasse recordando um após outro os preceitos formulados por Shakyamuni, mas é que todos os seus atos haviam inconscientemente se transformado em expressão viva da disciplina, ou Vinaya, e do espírito em que ela se fundamenta. Caso não a houvesse dominado tão completamente, é impossível que tivesse sido escolhido entre todos os discípulos como o primeiro em Vinaya. Algo semelhante pode, tudo indica, ser dito a respeito de Ananda. Tão integralmente absorveu ele as pregações do Buda que, em certo sentido, elas fluíam de cada parte de seu corpo. Se não as houvesse dominado, não poderia ter sido capaz de recitar de memória o imenso número de sermões, façanha essa que é, na verdade, uma das maravilhas da história do budismo. Conforme teremos oportunidade de ver adiante, o Tripitaka, ou Canone budista, consiste de 3 partes: os Sutras, os ensinamentos do Buda, a Vinaya, ou regras de disciplina, e os Shastras, ou comentários. Então, o Tripitaka, ou Canone budista, consiste em 3 partes: os Sutras, Vinaya e Shastras. Sutras ou ensinamentos do Buda, Vinaya ou regras de disciplina e Shastras ou comentários. Destes, os sutras cuja recitação coube Ananda chegam a mais de 6.000 volumes. As escrituras descrevem da seguinte maneira as circunstâncias em que foram compilados os canones. Mahakashyapa dirigiu-se aos 2 discípulos escolhidos como recitadores, dizendo: monges, escutai minhas palavras. Acredito que chegou a hora de interrogar o idoso monge Ananda sobre as doutrinas da fé. Ao que Ananda respondeu: monges, escutai minhas palavras. Acredito que chegou a hora de eu responder às perguntas do idoso monge Mahakashyapa sobre as doutrinas da fé. Mahakashyapa perguntou em seguida: meu amigo Ananda, onde pregou o Buda seu primeiro sermão? Mais uma vez respondeu Ananda dizendo: meu amigo Mahakashyapa, assim eu ouvi. Encontrava-se o Buda certo dia no Parque dos Servos em Banaras. Continuando a descrever a maneira como Shakyamuni pronunciou seu primeiro famoso sermão,
no Parque dos Servos, na atual Sarnath, nas proximidades de Benares, dizem as escrituras que todos os monges mais velhos começaram a chorar e caíram no chão tomados de grande dor. Deve ter sido uma cena impressionante e comovente. Tão profundo era o sofrimento deles com a morte de Shakyamuni, que quando Ananda recriou as palavras do sermão e a nobre figura de Shakyamuni, como tinha sido em vida, reapareceu nas palavras rememoradas, todos foram dominados pela emoção. Está registrado que após ter Ananda concluído a recitação, os membros do conclave examinaram-na a fim de certificarem de que não continha erros e, em seguida, todos a recitaram juntos, cada monge gravando as palavras na mente. Essa recitação coletiva revestiu-se de uma importância especial, porquanto foi dessa maneira que cada membro do conselho registrou na memória o sermão, o que lhe permitiria transmiti-lo a outras pessoas. Segundo os estudiosos, os numerosos hinos e outras partes rimadas dos sutras foram concebidos pelos membros do conselho com a finalidade de tornar mais fácil a memorização das palavras do Buda. Além do mais, não existindo papel na época e sendo impossível escrever de outra forma o texto dos sermões, tornava-se necessário que cada recitação fosse submetida ao crivo da Assembleia. Só quando se chegava a uma versão com que todos concordavam, era que ocorria a recitação conjunta. Em virtude da maneira como foi realizado o trabalho do primeiro conselho, é às vezes descrito como primeira recitação coletiva, bem como primeira compilação das Escrituras. Importa notar aqui que o budismo frisa a necessidade de se lerem ou recitarem os sutras com as três atividades do corpo, boca e mente. Em outras palavras, e já dissemos isto antes, o importante não é abordá-los como se constituíssem um conjunto de conhecimentos intelectuais, como talvez fosse feito no Ocidente, mas descobrir como pode o indivíduo transformar os ensinamentos do Buda em parte do seu ser e colocá-los em prática concreta. É natural supor que, em qualquer grupo de pessoas que escutem os ensinamentos do Buda, como os 500 monges reunidos no primeiro conselho, forçosamente haverá divergência na maneira como indivíduos diferentes os aprendem. Alguns monges, quem sabe, haviam até então interpretado certos ensinamentos arbitrariamente, a fim de se conformarem às suas predileções. Outros, talvez, por questão de temperamento inato, haviam entendido mal a substância de todas as palavras de Shakyamuni. A reunião dos 500, o exame com o mais meticuloso cuidado de cada ponto dos ensinamentos e a escolha da versão definitiva das palavras do Buda, com que todos os membros da Assembleia podiam concordar e que no futuro seria propriedade comum da ordem religiosa como um todo, são de importância imensa na história do budismo. Através dessa primeira codificação dos ensinamentos, esperava-se que a unidade da doutrina e da exegese pudesse ser estabelecida na ordem, na ocasião em que a morte a privara de seu fundador e líder. À vista das fontes existentes, cabe supor que o objetivo não foi necessariamente o de reunir todos os vários ensinamentos ministrados por Shakyamuni em vida, mas o de dar precedência aos que pareciam de maior importância e utilidade para a preservação imediata e continuação da ordem religiosa. Voltaremos a esse ponto mais tarde, quando discutirmos a formação das escrituras Mahayanas.
Relatamos antes uma historieta mencionada nas escrituras e que conta que Amanda foi interrogado por um amigo Brahmani, que queria saber se havia alguém digno de suceder Shakyamuni, e que ele respondeu com uma negativa. Há um caso semelhante ainda a respeito de Ananda e um prestigioso ministro do estado de Magadha. Perguntou o ministro: Ananda, o Buda designou alguém para ser o líder dos monges após sua morte? Não, meu senhor, não há tal pessoa. Neste caso, há alguém que os monges mais velhos concordaram em reconhecer e apoiar como autoridade a quem os monges devem obedecer em seguida à morte do Buda? Não, meu senhor, não há tal pessoa. Nesse caso, Ananda, a que obedecerão os monges e a de que modo manterão a concórdia na ordem? A isso respondeu Ananda com firmeza e confiança: Meu senhor, não estamos absolutamente desprovidos de alguma coisa a que obedecer. Temos algo a que obedecer. Meu senhor, é a lei que obedecemos. Dessa historieta, podemos depreender que o canone compilado no primeiro conselho serviu como base de autoridade absoluta. Os monges referiam-se aos ensinamentos do Buda, assim preservados, usando a palavra agama, que significa ensinamentos sagrados, e os cultuavam como algo a ser obedecido sem a menor dúvida. Essas primeiras escrituras sagradas, conhecidas no contexto mais amplo dos escritos budistas como divisão Agombu ou Agama, dedicam grande volume de atenção a preceitos e regras de disciplina. Alguns estudiosos chegaram ao ponto de sugerir que os Agama foram, na verdade, compilados principalmente para servir como livros de regras dos mosteiros budistas. O motivo por que essas antigas escrituras teriam tal natureza pode ser parcialmente explicado pelas circunstâncias que lhes cercaram a compilação. O sentimento geral, conforme vimos, de que não havia pessoa digna de servir como sucessor de Shakyamuni na direção da nova organização religiosa, e que, por conseguinte, devia-se obedecer aos ensinamentos e preceitos por ele estabelecidos. Então, o sentimento geral, conforme vimos, de que não havia pessoa digna de servir como sucessor de Shakyamuni na direção da nova organização religiosa, e que, por conseguinte, devia-se obedecer aos ensinamentos e preceitos por ele estabelecidos. Além disso, as escrituras talvez reflitam o temperamento dos monges reunidos no conclave, especialmente de Mahakashyapa e de outros anciãos que atuaram como líderes do conselho. Mahakashyapa, conforme visto da descrição que dele fiz em O Buda Vivo, foi escolhido entre os 10 grandes discípulos como o primeiro em Dutta, ou prática ascética. Uma indicação de que, embora certamente não fosse um fanático, ele era muito rigoroso na observância das várias austeridades prescritas por Shakyamuni. Mas, embora fosse capaz de exceder os demais discípulos na dedicação à prática ascética, não parece ter sido, em outros aspectos, uma personalidade muito pitoresca. Certamente nunca despertou o tipo de popularidade contagiante que Shariputra e Maudgaliayana tinham entre os membros da ordem. Tenho a impressão de que ele foi algo deficiente na compreensão dos princípios filosóficos mais profundos dos ensinamentos de Shakyamuni, enquanto Shariputra e Maudgaliayana viveram, parece que
foi suposição comum que eles seriam, enquanto Shariputra e Madhukayana viveram, parece que foi suposição comum que eles seriam sucessores de Shakyamuni, embora os dois acabassem por morrer antes dele. Mahakashyapa, porém, aparentemente nunca foi considerado de estatura suficiente para qualificar-se como herdeiro do Buda. Até mesmo seu amigo Ananda, e isto já vimos, teve que reconhecer que, na verdade, não havia entre os discípulos restantes um que se distinguisse o suficiente para preencher esse papel. Não há como negar que Mahakashyapa desempenhou um papel importante e digno de elogios na convocação e trabalhos do primeiro conselho. Ainda assim, o próprio fato de uma pessoa como ele ter sido escolhida para presidir o conselho sugere que foram duvidosos os padrões para a seleção dos participantes. Purna, outro grande discípulo, por exemplo, não figurou entre os escolhidos. Conta-se que ele teria observado que tensionava executar os ensinamentos do Buda de acordo com a maneira em que ele mesmo os ouvira expostos. Essa declaração, embora não conteste diretamente a autoridade do primeiro conselho, sugere que ele tinha reservas, e talvez outros como ele também tivessem, sobre a maneira como Mahakashyapa e seus colegas estavam codificando os ensinamentos. Parece também que numerosos seguidores de Shakyamuni não puderam comparecer ao primeiro conselho, mas continuaram independentemente suas atividades religiosas em várias regiões distantes. Mais tarde, teremos oportunidade de discutir os Sutras Mahayanas, que surgiram nos séculos seguintes. É inteiramente possível que tivessem sido reunidos por esses grupos religiosos menores, que resolveram não se deixar limitar pelo canone, na forma em que foi codificado pela maioria dos membros da ordem no primeiro conselho. Passando em revista esse período, podemos compreender que golpe severo para a ordem foi a morte de Shariputra e Madhukayana, antes da de Shakyamuni. Conta-se que o próprio Buda teria dito: desde a morte de Shariputra e Madhukayana, esse grupo me parece vazio. A perda de ambos constituiu para ele, sem dúvida alguma, uma profunda dor. Se esses dois homens notáveis houvessem participado do primeiro conselho, é inteiramente possível que o primeiro canone budista tivesse assumido forma um pouco diferente. Conquanto seja talvez ocioso especular tanto tempo depois, devemos lembrar que nos últimos anos da vida de Shakyamuni, ambos tiveram permissão para pregar o Dharma em seu nome. Tão versados eram eles na teoria e prática da nova religião. Eram, na verdade, os dois grandes pilares da ordem. E se houvessem sobrevivido para se tornarem líderes após a morte de Shakyamuni, o budismo poderia, talvez, ter se desenvolvido de maneira inteiramente diferente. Como quer que seja, o fato é que, no crescimento do budismo nesse período antigo, foi o canone fixado pelo primeiro conselho que serviu de núcleo à fé, sendo considerado com a maior reverência e seriedade. Muito embora o canone possa ter contido imperfeições e deficiências, a determinação dos homens que o compilaram, a fim de assegurar a continuação do Dharma, foi o fator que levou, no devido tempo, ao nascimento de todo o grande corpus dos ensinamentos budistas.
O fato de podermos ler os sutras e descobrir neles as doutrinas emanadas da sabedoria do Buda deveu-se à ação e ao precedente estabelecido pelos primeiros discípulos, reunindo-se imediatamente após a morte de Shakyamuni para elaborar o Cânone. Por esse motivo, não podemos deixar de sentir por eles a maior gratidão. O profundo interesse demonstrado por Mahakashyapa, Ananda e outros pela preservação e continuação do Dharma foi o que tornou possível ao budismo sobreviver e ser transmitido por 20 e tantos séculos até os dias atuais.